Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou o jornalista Marco Aurélio Franco e vou falar com a promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula. Ela é coordenadora estadual de defesa dos animais do Ministério Público de Minas Gerais. No dia 9 de janeiro foi publicada a Carta Minas Gerais de Proteção Animal em situações de desastres por barragens e mudanças climáticas. Promotora, o que significa a Carta em defesa dos animais em situações de desastre? A partir dos desastres de Mariana e de Brumadinho, consolidou-se uma perspectiva dentro do Ministério Público e também a partir da cobrança da sociedade civil de que os animais não humanos, eles precisam também ser contemplados nessas ações de resposta a desastre e preferencialmente nas ações de preparação aos desastres. E com o rompimento da barragem em Brumadinho, com o esforço que se empenhou de se realizar ali naquela localidade, para o resgate dos animais, o Ministério Público tomou um termo de ajustamento de conduta com a empresa responsável pelo desastre, que resultou no recolhimento de milhares de animais, não só em Brumadinho, mas em outras cidades também, em que havia barragens que entraram em nível de emergência. Esse acordo ele foi auditado por uma empresa que foi contratada pela compromissária, pela Vale, e essa empresa é a Eicon, e que ela criou uma metodologia própria para auditar os abrigos, Nós tínhamos ali milhares de animais que foram recolhidos, precisam agora de cuidados, Em muitos casos eles não podem ser devolvidos para os seus tutores e nem devolvidos à natureza, eles precisam permanecer em abrigos e o acordo ele estabelece isso. Então, a fiscalização dessas estruturas e das estratégias de manejo que são adotadas a respeito desses animais, ela foi auditada por essa empresa que criou um manual compartilhando a sua experiência ali, decorrente do desastre de Brumadinho. E a partir desse manual, nós tivemos essa iniciativa de compartilhar essa experiência, como eu já disse, que começa não em Brumadinho, mas antecede em Mariana, e agora ela recrudesce, com a emergência climática, num seminário que se realizou no ano passado. E nesse seminário nós ouvimos não só representantes da Eicon, do Estado de Minas Gerais, de órgãos públicos envolvidos no estudo da questão das emergências climáticas, das zoonoses, mas também a sociedade civil. Resultou desse seminário, desses debates que se realizaram ali naquele dia, a Carta de Minas Gerais, que traz ali as considerações e as conclusões que resultam tanto dessa experiência que o Ministério Público vivenciou com seus parceiros, mas também dos debates que foram realizados ali no seminário do dia 29 de novembro. O que a senhora pode dizer sobre os principais pontos dessa carta, promotora? O principal ponto é que os animais eles precisam de ser considerados no momento da preparação para os desastres e no momento da resposta dos desastres. Se eu pudesse resumir toda o nosso esforço seria nesse sentido. E por que nós precisamos nos preocupar com os animais em desastres? Primeiro porque eles fazem parte do ecossistema, eles atuam em seu conjunto como integrantes do meio ambiente, e a Constituição ela protege esse conjunto de animais, ela protege principalmente pensando no equilíbrio ecológico, que depende da vida de todas as espécies, faunísticas e também florísticas, enfim. Eles fazem parte disso. Nós precisamos também preocupar com os animais no âmbito da família multiespécie. Hoje os animais eles são considerados membros da família e eles são objeto de afeto das pessoas. Alguns estudos relacionam as dificuldades das pessoas de deixar sua residência no momento de desastre quando elas não conseguem levar consigo seus animais de estimação. E também foi feito um estudo após o furacão Katrina nos Estados Unidos que concluiu no sentido de que as pessoas que não puderam resgatar os seus animais no desastre, elas tinham 80% de chance a mais de
apresentar sintomas depressivos do que aquelas que haviam conseguido ou que não tinham animal de estimação. Então, hoje os animais, eles fazem parte da família multiespécie, e proteger esses animais é proteger a família multiespécie. E também, em última análise, a Constituição Federal, ela protege o animal, o seu interesse de manter, né, a sua própria vida, sua integridade física, né. A Constituição do Brasil é a única Constituição no mundo que proíbe os maus tratos, a crueldade contra os animais, né, de forma textual. Nós também temos que nos preocupar com os animais, porque eles são, os animais aí de fazenda, eles são uma parte importante da economia local. E alguns estudos também determinam que as comunidades que conseguem preservar os seus animais, ali os bovinos, os suínos, elas conseguem se reerguer com mais facilidade sem ajuda externa. Então, são vários motivos, né, que nos levam a atuar como Ministério Público na proteção dos animais. Mas, não obstante, né, todos esses elementos que eu trouxe aqui, que são elementos da biologia, ou elementos, né, do direito constitucional, do direito civil, nós também vemos que há uma negligência com relação a essa preocupação, né, com relação aos desastres. E nesse momento em que nós vivenciamos emergências climáticas, né, os eventos climáticos cada vez mais recorrentes, né, mais intensos e mais gravosos, né, nós precisamos discutir essa preservação de todas as espécies de vida, e os animais, eles têm demandas muito específicas, né, para o seu resgate, para o seu cuidado e destinação. Então, é por isso que nós precisamos nos preparar para esses momentos, né, de forma assertiva, incluindo aí na preparação dos desastres, a proteção dos animais. A carta aponta para alguma coisa assim? Ela vai servir para quê, promotora, essa carta, daqui para diante? Então, ela sintetiza aí pensamentos de especialistas, né, não só na área jurídica, mas também na área da medicina veterinária do coletivo, da biologia, a importância de se manter uma preocupação com os animais, as quais os motivos eu já até apresentei anteriormente. Mas no exemplo em que você traz, por exemplo, do cavalo caramelo, né, que foi assim nominado depois do desastre lá no Rio Grande do Sul. Ele é reconhecido pela ciência, né, pela neurociência, como um animal senciente, ou seja, um animal que tem consciência de si mesmo e é capaz de experimentar estados mentais positivos e negativos, assim como seres humanos. Essa característica peculiar desse animal, ela é reconhecida pela Constituição Federal e traz para ele, em razão disso, uma proteção diferente, por exemplo, de uma árvore, né, de um bem imóvel, né. Por quê? Evidentemente, esses seres, eles não podem tentar lutar por suas vidas, como aquele cavalo fez, ficando ali em cima de um telhado por diversos dias, né. O que nós olhamos ali é uma tenacidade, né, pela manutenção da sua vida. Então, isso não pode ser ignorado, né, pelos seres humanos, sob pena dessa violência, ela se voltar para os próximos seres humanos. Essa omissão, essa insensibilidade, ela pode voltar. Né, existe uma teoria que é chamada teoria do elo, né, ou teoria do link, que já tem aí uns bons anos, umas boas décadas. Ela correlaciona as violências interespécies, né, pessoas que são violentas, e aí de uma forma ativa ou passiva, com animais, elas têm uma tendência a ser violentas também com os seres humanos vulneráveis, como crianças, mulheres, né. Então, proteger animais, né, de situação de violência ou reagir a uma omissão, né, de um poder público, como esse seminário propõe, ele também, de uma certa maneira, ele protege os seres humanos mais vulneráveis, né, porque você traz um olhar, você traz uma proposta aí de evolução humanitária, né, da sociedade. Então, acho que a carta, né, e aí respondendo o que você me perguntou, ela traz importantes diretrizes, né, daquilo que foi discutido. É um documento que pode servir de primeiro passo para um município, por exemplo, que está aí elaborando o seu plano de contingência, né? Ele pode pegar essa carta, ela traz ali diretrizes, né, para a proteção dos animais, ela serve para reflexão, para debate, e traz principalmente a experiência concreta, né, de muitos atores ali que já estiveram numa situação de desastre e tem condição não só teórica, mas prática de discutir esse assunto, né, e ali é um compartilhamento muito rico. É
uma experiência rica ali, né? Infelizmente, todos nós ali, de algum modo, éramos atingidos também por alguma situação de desastre, né? E pessoalmente, mas profissionalmente também. Então, é um compartilhar de uma vivência também, não só de um conhecimento intelectual, acadêmico, né? E é por isso que eu acho que esse documento é muito rico. Esse foi o Rádio MP Entrevista com a promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula, coordenadora estadual de defesa dos animais. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais, procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.